Em 326 d.C., uma mulher de 80 anos entrou em Jerusalém com um exército e uma enxada. Seu filho era Constantino, o imperador mais poderoso do mundo conhecido. E ela tinha uma missão que parecia impossível: localizar o túmulo de um homem executado 300 anos antes, em uma cidade que havia sido demolida e reconstruída completamente 2 vezes desde então. O nome dela era Helena, e o que ela encontrou, ou afirmou ter encontrado, dividiu o mundo entre os que chamam aquilo de a maior descoberta da história cristã e os que chamam de a maior fabricação religiosa da antiguidade. Isso é o sepulcro de Jesus. Não estamos falando de fé aqui. Estamos falando de coordenadas geográficas, camadas estratigráficas, tumbas judaicas do século I, moedas romanas e documentos do período imperial. É uma questão arqueológica real, debatida com intensidade crescente pelos maiores especialistas do mundo. Porque os evangelhos descrevem o sepulcro com precisão arquitetônica verificável. Um jardim próximo ao local da execução, uma tumba escavada em rocha virgem nunca usada antes, uma pedra rolada na entrada, uma câmara interna onde o corpo foi depositado. Esses são critérios físicos que a arqueologia pode investigar. O problema é que existem 2 lugares no mundo que reivindicam ser o sepulcro verdadeiro. Um deles é coberto de mármore dourado, incenso e 17 séculos de tradição viva. O outro parece um jardim tranquilo atrás de uma estação de ônibus no centro de Jerusalém. E os maiores arqueólogos do mundo, incluindo especialistas israelenses, europeus e americanos, não chegam a um consenso sobre qual dos 2 é real. O que você vai ver a seguir não é doutrina religiosa, é evidência arqueológica, e ela é muito mais perturbadora do que qualquer lado desta disputa quer que você saiba. Quando Helena chegou a Jerusalém em 326, ela não encontrou uma cidade bíblica. Encontrou uma metrópole romana chamada Aelia Capitolina. Em 135 d.C., o imperador Adriano havia mandado arrasar Jerusalém após a revolta de Bar Cokhba e construído do zero uma nova cidade sobre as ruínas. No centro exato onde os cristãos locais apontavam como o local do sepulcro, Adriano havia erguido um templo dedicado a Vênus e Júpiter. E aqui está o detalhe arqueológico que muda tudo. Governadores romanos não construíam templos em locais aleatórios. Eles os erguiam estrategicamente para substituir e apagar pontos de culto rival. O próprio ato de cobrir aquele local específico com um santuário pagão é evidência indireta de que os romanos do século II já reconheciam aquele ponto como sagrado para os cristãos. Isso significa que a veneração daquele local como sepulcro de Jesus antecede o século IV em pelo menos 200 anos. Os especialistas chamam isso de argumento do templo contrário, e é considerado por muitos a prova mais robusta a favor da autenticidade da Igreja do Santo Sepulcro. Quando Helena mandou demolir o templo, os trabalhadores encontraram uma formação rochosa escavada do tipo exato usado como tumba judaica no século I, cercada por vestígios de um jardim antigo. Exatamente como o Evangelho de João descreve o local da crucificação, um jardim próximo ao lugar onde Jesus foi sepultado. Isso não é coincidência, é convergência de fontes independentes separadas por séculos. Mas o argumento mais impactante veio em 2016. Durante a maior restauração do edifício em séculos, arqueólogos da Universidade Nacional Técnica de Atenas removeram a laje de mármore que cobre a rocha central da igreja. Embaixo de uma placa instalada em 1555, sob uma camada de entulho medieval, encontraram a rocha original do século I, gravada com cruzes de peregrinação cristã do século IV. A rocha estava lá, exatamente onde sempre disseram que estava. Mas nem todos os especialistas aceitam a Igreja do Santo Sepulcro como o local autêntico.
e o argumento contrário é mais sólido do que a maioria das pessoas imagina. Em 1883, o general britânico Charles Gordon estava em Jerusalém, quando olhou para uma colina rochosa ao norte da Cidade Velha e ficou paralisado. A superfície erodida da rocha formava o contorno de um rosto humano. Duas cavernas como olhos vazios, uma saliência como nariz. Em hebraico, a palavra para crânio é Gólgota, e os evangelhos dizem que Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que significa o lugar do crânio. Atrás daquela colina, Gordon encontrou um jardim. Dentro do jardim, uma tumba escavada em rocha, com câmara interna e um canal na entrada, onde uma pedra circular poderia ter sido rolada. O túmulo do jardim, como ficou conhecido, atende vários critérios bíblicos. Está fora dos muros da cidade antiga, próximo a um local de execução pública, tem estrutura compatível com tumbas do Segundo Templo e está inserido em vegetação e jardim. Mas há um problema crítico que poucos mencionam. Em 1986, o arqueólogo Gabriel Barkay analisou a estrutura da tumba em detalhe e concluiu que ela data do período do Ferro II, século 8 a.C., e foi reutilizada séculos depois. Ela poderia ter sido uma tumba ativa no século I, mas também poderia não ter sido. Não existe evidência direta que coloque o túmulo do jardim no período do Segundo Templo. E aqui está a pergunta que eu quero que você responda nos comentários agora. Você preferiria que o sepulcro verdadeiro fosse o mais majestoso e protegido pela tradição ou o mais simples e esquecido? Porque a resposta que você der revela muito mais sobre você do que sobre a arqueologia. A evidência decisiva está no próximo capítulo. E ela vem de um lugar que ninguém esperava encontrar. Depois de tudo que vimos, o consenso científico atual aponta fortemente para a Igreja do Santo Sepulcro. Não por fé, mas por dados sobrepostos e independentes. O argumento do templo contrário estabelece continuidade de veneração anterior ao século IV. A descoberta da rocha em 2016 confirmou continuidade estratigráfica real desde o século I. Análises palinológicas do local identificaram grãos de pólen compatíveis com jardins do período do Segundo Templo nas camadas estratigráficas mais antigas. E estudos topográficos publicados na revista Palestine Exploration Quarterly confirmam que o local ficava fora dos muros da cidade no século I, requisito bíblico cumprido pela evidência física. Isso é o que a ciência diz. O que a ciência não diz e nunca poderá dizer é se o túmulo estava vazio. Essa é a linha que a arqueologia não pode cruzar. Nenhuma escavação, nenhuma datação por carbono, nenhum fragmento de cerâmica resolve a questão da ressurreição. Arqueólogos confirmam que o cenário é historicamente plausível, que a tradição de veneração é genuinamente antiga e que a estrutura rochosa é fisicamente real. Mas o que aconteceu dentro daquele túmulo no terceiro dia é uma questão que pertence à fé, não à ciência. E isso vale tanto para quem crê quanto para quem duvida. E aqui está o que é genuinamente fascinante nessa história. Os céticos mais rigorosos e os crentes mais dedicados chegam ao exato mesmo impasse. A ciência pode confirmar o cenário com precisão crescente. Ela não pode confirmar, nem negar, o evento central. As duas posições coexistem sem se destruir. O sepulcro é real, a cidade é real, o período histórico é real. A tradição é documentada por camadas de evidência. As provas físicas são verificáveis por qualquer pesquisador independente. O que você faz com isso é uma decisão que só você pode tomar. E essa talvez seja a coisa mais honesta que a arqueologia bíblica já disse. Me conta nos comentários. Para você, o fato de a arqueologia confirmar o cenário histórico do sepulcro fortalece ou enfraquece a sua fé ou a sua dúvida?
Quero ler cada resposta.